Olá, turma! Hoje nós vamos estar falando sobre o choque. Passei uma atividade para vocês e eu quero que vocês respondam essa atividade e a qualquer momento pode vir tirar dúvidas comigo no grupo ou no privado. Eu estarei disponível para estar tirando essas dúvidas, tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Choque é a expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos. O choque é uma condição de alta mortalidade que deve ser identificada e tratada imediatamente, porque ocorre quando o coração não bombeia sangue suficiente para preencher as artérias, há uma pressão suficiente para fornecer e enviar oxigênio para os órgãos e tecidos, deixando de ocorrer a perfusão. Então, por isso que ela é uma condição altamente mortal, porque a oxigenação para de fluir da maneira correta e esse paciente é um paciente que corre um grande risco de vir a óbito. As causas são perda de líquidos pelo sistema circulatório, ineficiência cardíaca no bombeamento de sangue, vasos sanguíneos dilatam, contraem, o sangue se acumula longe das áreas vitais e o suprimento de oxigênio inadequado. Os estágios do choque são o estágio compensatório, em que a reversão do choque se dá por reflexos compensatórios que entram em ação para manter a perfusão dos órgãos. Os sinais e sintomas mais comuns desse estágio compensatório são: a PA fica normal, porém o paciente tem taquicardia, a pele fica muito fria e úmida, ou seja, o paciente ele fica altamente sudoreico, a pele também fica opaca, né? Fica acinzentada, como se o paciente estivesse mesmo desidratado, e o paciente possui astenia. O estágio progressivo é aquele que caracteriza-se pelo aparecimento de ciclos viciosos que levam à deteriorização progressiva da microcirculação e da perfusão tecidual. Então, o estágio progressivo ocorre o desvio de sangue dos membros superiores e membros inferiores e a região abdominal para órgãos vitais, como coração, cérebro e pulmões. Então, há um desvio de sangue desses órgãos vitais. Já o estágio irreversível é aquele em que o desvio de sangue do fígado e rins para o coração, cérebro, gerando falência de órgãos, fazendo com que o sangue se acumule afastado dos órgãos vitais, seguido de óbito. Então, é um estágio mais difícil de se reverter, tanto que o nome é irreversível. É bem difícil de conseguir controlar. Nesse estágio, o choque é irreversível, uma vez que há lesões, né, em todos os parênquimas vitais. Nesses casos, mesmo com a remoção da causa do choque e a plena reposição da volemia, a morte do organismo é inevitável, a gente não consegue reverter. Os sinais e sintomas mais comuns são olhos opacos, as pupilas ficam totalmente dilatadas, a respiração é superficial e irregular, é aquele paciente que a gente vê mesmo a respiração bem ofegante, a gente percebe pela parte do diafragma da pessoa, e a pessoa também tem perda de consciência. Os tipos de choque são obstrutivo, hipovolêmico, pirogênico, distributivo e cardiogênico. O choque obstrutivo ocorre uma redução do débito cardíaco secundário a um inadequado enchimento ventricular, ocasionado por compressão ou obstrução do coração ou grandes vasos e a diminuição do débito cardíaco sem o envolvimento de doença cardíaca primária. Então, as principais causas e tratamento são o tamponamento cardíaco, embolia pulmonar, que aí vai ser realizada anticoagulação sistêmica e trombólise, pneumotórax hipertensivo, onde vai ser realizada uma toracostomia ou então uma descompressão cardíaca. Então, vai ter que descomprimir esse pneumotórax. O choque hipovolêmico
É um distúrbio agudo da circulação, caracterizado pela queda real do volume circulante, ocasionando o desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio para os tecidos. O hemorrágico pode ser relacionado ao trauma, em que há hipovolemia devido à perda de sangue e destruição tecidual. O não hemorrágico é aquele onde há perda de volume pelo trato gastrointestinal através de diarreia, vômito, pelos rins através do excesso de diurese, pelo excesso de diurético, o estado hiperosmolar e hiperglicêmico. E a perda pelo terceiro espaço, que é através de pancreatite aguda, obstrução intestinal, queimaduras, hipertemia. O choque hipovolêmico é o tipo mais frequente de choque e é causado por débito cardíaco inadequado devido à redução do volume sanguíneo, né? É um choque bastante complicado, é um choque que é grave. As principais causas desse choque hipovolêmico são as hemorragias, vômitos, diarreias, diurese maciça e queimaduras. O quadro clínico, geralmente, de pacientes que apresentam choque hipovolêmico está relacionada com o quadro clínico de hipotensão associada com taquicardia, podendo haver uma breve bradicardia, que é a queda do batimento cardíaco. É aquele paciente que possui uma arritmia descompensada. Ao mesmo tempo que ele tem uma taquicardia severa, de 200 batimentos por minuto ou mais, em questão de 1 ou 2 minutos, há uma queda brusca desse batimento cardíaco, que é a bradicardia. Então, por exemplo, de 200, o batimento cardíaco cai para 40, para 50. E aí é onde a gente observa o pulso rápido do paciente, muita sudorese, o paciente tem sede intensa, a respiração fica rápida e superficial, o paciente fica apático e ainda há casos em que o paciente entra em coma devido à oferta de oxigênio que diminui muito e devido também à hemorragia, né, causada por esse tipo de choque. Aqui eu tenho uma tabela para vocês. Vocês vão olhar com todo cuidado, com todo carinho essa tabela. Ela é muito importante. Eu trago aqui o volume perdido, menor que 750 ml, de 750 a 1.500 ml, de 1.500 a 2.000 ml e maior que 2.000 ml perdido de sangue. A gente está falando aqui de volume perdido de sangue. Então, aqui eu trago a porcentagem, né, para cada tipo de perda volêmica. Trago a frequência cardíaca, como é que vai variar a frequência respiratória, a pressão arterial, o pulso, o débito urinário, o estado neurológico e como é que vai ser realizada a reposição volêmica para cada caso de perda de volume. Então, depois vocês vão dar uma olhadinha com bastante carinho, com cuidado, devagarzinho. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente tira a dúvida em relação a essa tabela. O choque pirogênico é aquele choque ou reação pirogênica, que é a reação que o organismo apresenta quando é invadido por endotoxinas, micro-organismos que podem ser, por exemplo, bactérias. Pode ocorrer a contaminação, né? Pode ocorrer a contaminação de soluções de soro ou materiais utilizados em punções. Ele é caracterizado por respostas agudas como febre, calafrios, tremores, cefaleia, hipotensão. Pode ser também causado por qualquer agente que atua sobre os centros termorreguladores do hipotálamo, produzindo aumento da temperatura corporal. Então, o principal sintoma do choque pirogênico vai ser a febre alta. E não é febre alta de 38, 39, é febre alta acima de 40 graus. Certo? Então, uma hipertemia característica. Choque distributivo. Ocasionado por distúrbios na distribuição do volume sanguíneo, caracteriza-se por inadequado fornecimento e extração de O2 na presença de vasodilatação. Os tipos de choque distributivos são anafilático, neurogênico, choque séptico e a insuficiência suprarrenal. O choque neurogênico
é aquele choque em que esse tipo de choque é decorrente de uma lesão medular, lesões da medula espinhal, anestesia espinhal, lesão do sistema nervoso, efeito depressor de medicamentos e uso de drogas. Então, é o tipo de choque distributivo no qual a vasodilatação ocorre como consequência de uma perda do equilíbrio entre as estimulações parasimpática e simpática do cérebro. Ele é comum no setor de traumas, né? Quando a gente tem paciente politraumatizado. Então, é comum o paciente politraumatizado desenvolver um choque neurogênico. O quadro clínico do choque neurogênico é pele seca e quente, hipotensão, bradicardia, a PA fica normal, porém tem uma arreflexia, que é uma paralisia de membros, priapismo, que é a ereção constante do órgão genital masculino, hematoma cervical, hipertonia do esfínctere da bexiga e o alerta, né? O paciente fica orientado, lúcido, mas não tem reflexos. Ele não possui reflexos. A gente faz o reflexo do olho, a gente vê que o paciente não tem reflexo no olho. A gente faz o reflexo motor para ver se ele está sentindo as partes motoras e o paciente não sente. Porém, ele é orientado e lúcido, ele conversa com você, ele verbaliza normalmente. Choque séptico. Sepse é uma síndrome clínica heterogênica e caracteriza-se por uma resposta imune frente a uma infecção que cria efeitos nocivos que vão além da simples infecção. É definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, cuja morbimortalidade permanece alta mesmo com novos tratamentos. O choque séptico, ele tem uma evolução que resulta principalmente da migração do agente infeccioso, seja bactéria, fungos ou vírus, do órgão de origem da infecção para a corrente sanguínea. Por meio da circulação, espalha-se para outros órgãos. É dessa forma que se dá o choque séptico. Então, por exemplo, quando se trata de uma infecção por bactérias, essas bactérias vão diretamente para a corrente sanguínea e vão invadir todo o sistema vital daquele paciente. A partir desse estágio, o sistema circulatório se torna incapaz de manter uma adequada oferta de oxigênio e nutrientes para as necessidades metabólicas dos tecidos. É um quadro bem difícil de reverter. A gente consegue reverter em alguns casos, mas é bem difícil. Porque nessa situação, os órgãos podem iniciar um processo de falência múltipla. No entanto, apesar da alta letalidade, quando tratado em tempo hábil, a gente consegue curar o paciente. O quadro clínico é calafrios com tremores, hipertermia, que é aumento da temperatura corporal, pele seca, quente e ruborizada e aumento do débito cardíaco. Além disso, a gente observa o pulso rápido e taquicardia, hipotensão arterial, palidez, oligúria e confusão mental. Então, o paciente entra em quadro de confusão mental. O choque anafilático, ele é causado por uma reação alérgica grave quando os pacientes que já produziram anticorpos IgE para uma substância estranha, antígeno, desenvolvem uma reação antígeno-anticorpo sistêmica e de hipersensibilidade do tipo 2. Então, é quando se tem uma alergia muito severa. O choque anafilático possui como quadro clínico sensação de calor, pruridos e formigamentos, que é a coceira, dispneia e cefaleia, ocorrência ou não de parada cardiorrespiratória ou morte. Por que o paciente pode entrar em quadro de parada cardiorrespiratória? Porque há fechamento da glote. Então, inicia-se uma parada cardiorrespiratória quando o paciente evolui para fechamento de glote. As principais intervenções e situações em caso de choque anafilático são remover o antígeno que está causando alergia, realização de corticoide de urgência, proteção da via aérea e ventilação se necessário. O choque cardiogênico
é caracterizado pela falha da bomba cardíaca, isto é, pela incapacidade do miocárdio em realizar um débito cardíaco eficaz, proporcionando uma demanda metabólica do organismo, gerando hipoperfusão tecidual generalizada. As causas são distúrbio do ritmo ou da condução, né? Há uma desordem estrutural que vai causar infarto agudo do miocárdio, lesões valvulares, miocardiopatias, miocardites, embolia pulmonar e ação de determinadas toxinas, que pode evoluir juntamente com o choque cardiogênico, o paciente pode evoluir para uma sepse também. Geralmente, os fatores de riscos associados ao choque cardiogênico são uma pessoa que já teve um infarto agudo do miocárdio, pessoas que possuem insuficiência cardíaca congestiva, pessoas que têm arritmias, pessoas que têm distúrbios eletrolíticos, então, hipertensos, diabéticos. O quadro clínico é caracterizado por hipotensão arterial, que a pressão vai ser menor do que 80 mgdl, né, a pressão sistólica. Baixo débito urinário, a pessoa vai urinar menos do que 25 ml hora. Então, a gente já caracteriza por esses dois tipos aqui, que são os mais comuns. Além disso, tem a pele fria e pegajosa, que é devido à sudorese, agitação, confusão mental, pulso fraco e filiforme, sintomas cardíacos com dor torácica recorrente ou persistente. As ações de enfermagem que a gente vai realizar para ajudar a reverter esse choque cardiogênico, afastar a causa base, a gente vai saber qual o tipo da doença que está afligindo aquele paciente e a gente vai tratar aquela doença que está causando esse choque. A gente vai fazer uma monitoração hemodinâmica em UTI, realizar ausculta cardíaca e pulmonar, administrar, líquidos, devido ao risco de sobrecarga de líquidos, então a gente vai administrar de forma cuidadosa esses líquidos, para que não haja uma sobrecarga maior desses líquidos, providenciar os exames, de eletrocardiograma, gasometria arterial. Assistência de enfermagem. Estabelecer e manter a via aérea permeável, iniciando os processos de ressuscitação se necessário. Ofertar oxigênio. Assegurar uma veia e coletar a amostra de sangue. Manter volume sanguíneo circulante com reposição de líquidos para corrigir hipotensão. Manter o paciente calmo e aquecido, não excessivamente para evitar vasodilatação. Manter toda a medicação de emergência e material para infusão endovenosa. Administrar medicamentos conforme prescrição médica e controlar o gotejamento do soro. Controle dos sinais vitais a cada 15 minutos. Ou, se o médico achar que deve ser a cada 10 ou a cada 5 minutos, a gente vai fazer a critério médico. Observar se há hemorragia para estancar sangramento. Controle da diurese, pois uma das complicações desse choque é a anúria, que é parar por completo de urinar. Então, gente, eu passei uma atividade para vocês. Vocês fazem essa atividade. Surgindo dúvidas, eu estou aqui para tirar essas dúvidas, tá certo?